Vorcaro, ele não quer ficar calado. E eu já imaginava que isso fosse acontecer mesmo, porque toda essa audiência está em cima dele, o nome dele está estampado, escancarado, né, nesse escândalo dessa corrupção em todos os lugares. O mundo todo já está sabendo de tudo que está acontecendo, e é óbvio que ele não vai segurar essa bronca sozinho, né? Eu acredito muito, né, que nesse momento ele deva estar com bastante receio. Ele disse até, né, nos últimos depoimentos, que se ele tivesse tido ajuda política, ele não estaria de tornozeleira, né? Ele não teria sido preso. Mas a gente sabe que isso é mais uma ironia, né? Mais para provocar a imprensa, né? Mais para despistar as pessoas, para tentar tirar o foco do assunto, porque é isso que eles gostam, é isso que eles querem fazer. Fazer com que a gente esqueça do acontecido, não é mesmo? Porque o brasileiro já ouve isso desde muito cedo, né? Que é melhor esquecer o assunto mesmo, porque vai acabar em pizza, não vai dar em nada, né? Melhor a gente seguir tocar a nossa vida, e as coisas não funcionam assim, né? Então eu acredito que realmente essa CPI, tanto do Master quanto do INSS, tem muita coisa a ser revelada, e nessa pauta principal de hoje, ele realmente depõe na CPI do INSS e diz ter agido dentro da legalidade. Isso é o que ele diz, né? É o que os advogados dele também pedem para ele falar, tentam passar pano em toda essa situação. Enfim, ele se recusou a pedir habeas corpus, né, que poderia livrá-lo dessa oitiva, e está decidido a responder às perguntas dos parlamentares. Então, aparentemente, ele demonstra que quer colaborar, né? Mas eu acho que ele só quer colaborar porque alguém deve ter, talvez, falado: olha, querido, agora é você por você, esquece que a gente está aqui, né? Mas, enfim, vamos aguardar. O que você acha em relação a isso? Você acha que esse adiamento do depoimento dele é uma estratégia para ganhar mais tempo, ou realmente ele está disposto, a partir de agora, a colaborar, e você acha que muitas informações serão envolvidas e muita gente, além daquilo que a gente já sabe, né, que está envolvido no escândalo do Master aí, do INSS, vai vir à tona também, Isadora? Eu penso que é uma cartada de mestre. Vou lhe explicar o porquê. A partir do momento que ele vem publicamente e fala: eu fiz tudo certo, eu estou disposto a falar, quem está envolvido? E nós não sabemos quem são, se são empresários, se são políticos, nós não sabemos hoje. Com certeza está tremendo e vai se movimentar para tentar impedir ou pelo menos adiar a abertura dessa CPI. Dessa CPI. Concorda comigo? Então, quando o Vorcaro fala: não, eu estou disposto a falar, é quase que dando um sinal de que ele vai delatar pessoas, quem está envolvido no caso automaticamente vai se preocupar em correr atrás, em fazer com que o processo não ande. Eu acho que foi uma cartada de mestre, viu? Não foi nem só para tentar adiar o processo, mas também para tentar impedi-lo de alguma forma, enfim, porque os envolvidos aí nesse escândalo com certeza vão se movimentar para tentar influenciar os políticos a não abrirem e para tentar realmente, assim, apagar essa história. Então, essa movimentação do Vorcaro é muito inteligente da parte dele, porque ele bota medo em quem está envolvido, e também traz um ar, assim, para quem não está acompanhando de perto, de que, talvez ele não esteja fazendo nada de errado mesmo, né? Traz um ar de bonzinho. Mas no final das contas a gente sabe que não é bem assim. Eu queria, inclusive, fazer um convite para a nossa audiência. Eu estou acompanhando por aqui. Eu queria ouvir a opinião de quem está nos assistindo. Para você poder comentar no nosso chat, você precisa se inscrever no canal. Então, se inscreva no canal. Daqui 5 minutinhos vai liberar o chat para vocês. E aí, gostaria muito de ouvir vocês. Comentem aqui, né, sobre tudo isso que a gente está falando. Comentem o que vocês acham que pode acontecer, o que vocês gostariam que acontecesse, né? No meu caso, por exemplo, eu gostaria muito que, de fato, essa CPI fosse aberta, que as pessoas fossem convidadas a depor, que elas prestassem esclarecimento, porque ali o Brasil já vê quem é quem, né? A própria CPMI do INSS, a gente viu isso. Eu tive a oportunidade de assistir a sessão pessoalmente lá no Senado, né? Numa comissão do Senado. E, assim, é surreal as coisas que a gente viu lá, as perguntas que são feitas para os acusados e a maneira que eles se portam. Quase que a gente já consegue perceber quem é que tem rabo preso ou não. Mas convido todo mundo a se inscrever no canal e comentar no chat também o que está esperando, o que está observando desse caso aí do Master.
Mas vamos lá, a gente estava falando sobre essa situação do Daniel Vorcaro, dessa jogada de mestre, né, Isadora, que você comentou em relação a ele. E realmente eu acredito na mesma estratégia, né? E ele é muito inteligente, na verdade, né? Para lidar com essas mentalidades assim envolvidas em todo esse esquema, infelizmente as pessoas trabalham, né? Uma mentalidade dessa poderia trabalhar para o bem. Infelizmente, eles estão trabalhando para o lado oposto, né? Mas a gente sabe que eles são estratégicos, que eles têm um time todo envolvido ali atrás, ali por trás, né? E aproveitando esse momento, né, já que a gente está falando dessa pauta do Vorcaro e tudo que está envolvido atrás de toda essa investigação do Banco Master, incluindo também a CPI do INSS, você, Zatista, que está nos acompanhando, aproveita, comente aqui o que você acha, tem a nossa enquete também, aproveita, responda aí com a gente, interaja com a gente, vai ser muito bacana ter a sua participação conosco. Ao longo do programa eu também vou dando uma lida aqui em todas as respostas de vocês, trazendo vocês para pertinho da gente. Enfim, em relação a esse poder de livrar ele de alguma coisa, o que você acha, Isadora? Você acredita que o fato dele colaborar com todas essas investigações vai fazer com que diminua talvez a pena dele, caso ele realmente seja condenado, que é o que a gente espera, né? Porque crime de colarinho branco aqui nesse país é um negócio meio complicado, né? As pessoas, a impunidade do Brasil é algo realmente absurda. E isso deixa a gente bem desanimado em relação a isso. Mas o que você acha? Você acredita que dentro desse escândalo todo, que talvez seja maior que Mensalão, maior que Petrolão, realmente talvez seja o maior escândalo de corrupção que o Brasil já tenha visto em toda a sua história, você acha que mesmo ele colaborando com as investigações, ele vai ter uma redução de pena, ele poderia ter algum benefício ou não? Porque pode ser que ele esteja querendo colaborar por interesse mesmo, né, pessoal, em relação a isso. A sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo uma Lava Jato 2, concorda comigo? A gente está assistindo aí vários personagens e quem está acompanhando de perto, a gente já consegue fazer algumas conexões e perceber que, assim, é no mínimo esquisito. Eu sempre falo nos meus vídeos, olha, isso aqui não pode ser só coincidência, gente. Quando você vê a esposa do Moraes sendo contratada para defender o Banco Master, e aí o próprio Moraes não se declara suspeito do caso, né? Ele continua ali avançando na investigação. É absurdo. Eu sou formada em Direito, um dos princípios básicos é da impessoalidade, né? Se você tem alguma conexão com aquele que está sendo investigado, você não pode estar no processo, você não pode estar ali, né, sendo parte do processo ou principalmente julgando o processo. Então, quando a gente vê essa série de coincidências, é tudo muito absurdo. Então, o brasileiro está ansioso por respostas. Esse é o ponto número 1. Aí a gente entra na questão de que, realmente, assim, a dimensão desse escândalo é gigantesca. Para mim, está sendo quase que uma lava-jato. O próprio Carlos Jordi, que foi o deputado que coletou as assinaturas para a abertura da CPI, ele fala o seguinte, olha, esse escândalo do Master vai deixar a Lava Jato no chinelo. Então, realmente, acho que vem muita coisa por aí que a gente nem imagina, muitos grandes nomes envolvidos, a gente vê até pelo silêncio de alguns parlamentares que tem água, tá assim, o buraco tá muito mais embaixo. Então, realmente, eu tenho uma expectativa de que vai ser um grande escândalo exposto por o brasileiro, vai ser mais um, né, infelizmente, na história do nosso país, mas que realmente, assim, já tem uma dimensão. Raciocinem comigo que já tomou uma proporção internacional, né? Os Estados Unidos estão de olho nessa situação, então é completamente absurdo, não é um problema pequeno, não tem uma gravidade baixa, porque realmente o problema já está, assim, internacionalmente conhecido. Então, não tenho dúvidas de que vai ter, sim, uma repercussão ainda maior. Se Vorcaro vai delatar ou não, se algo vai acontecer nesse sentido, é difícil prever. Porque, como eu falei, na minha visão, ele está dando uma cartada ali de mestre, falando que ele vai depor, que ele vai falar. Se ele vai expor alguém para tirar o dele da reta, não sabemos mensurar ainda. Por isso que é tão importante a gente pressionar os deputados para que essa CPI avance. Mas que eu não tenho dúvidas esse escândalo está tão grande quanto o escândalo da Lava Jato.